Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é a nossa segunda tentativa, para gravar esse vídeo. O primeiro que a gente gravou não deu certo, depois de tudo pronto, acabei percebendo que não tinha saído voz no vídeo. Mas aqui a gente vai fazer uma nova gravação e dessa vez vai dar certo. Então assim, para não ficar alongando demais, o assunto, nessa oportunidade de hoje, novamente eu gostaria de conversar com vocês a respeito de saúde. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Wellington, sou biomédico formado pela Universidade Paulista, campus Flamboyant, aqui em Goiânia, Goiás. Então, o nosso assunto de hoje é sobre câncer. Quero falar com vocês um pouco sobre o mecanismo do câncer, o que leva ao surgimento do câncer e o que a ciência tem desenvolvido para beneficiar essas pessoas portadoras do câncer. Então, esse vídeo de hoje ele vai ficar aqui anexado no TikTok, mas também quero fazer a postagem dele no nosso canal do YouTube, que inclusive já tem um bom tempo que a gente não posta nada nesse canal. Quero pedir desculpas aí aos meus seguidores, e tudo por falta de tempo, por isso que a gente deu uma afastada do nosso canal. Então, sem enrolação, a gente vai conversar aqui um breve resumo a respeito desse assunto. Então, pessoal, o câncer ele surge porque a nossa célula ela perde a capacidade de um processo que a gente chama de apoptose. O que é a apoptose? A apoptose ela nada mais é do que o suicídio celular, a morte celular programada. Então, talvez muitas pessoas podem estar perguntando: o que é isso, Wellington? O que é isso, morte programada? A nossa célula ela tem esse mecanismo que a gente chama de apoptose. Então, ele funciona o seguinte: as nossas células, com o passar do tempo, elas se tornam células velhas e células defeituosas. E quando as células elas percebem que elas estão ali mais atrapalhando do que ajudando, ela automaticamente entra nesse processo de morte programada, para que ela seja eliminada dali. Então, por algumas razões, por alguns motivos, as células elas perdem essa função de apoptose, como por exemplo a desnutrição que leva ao câncer, a exposição à radiação ionizante. A não ionizante ela não tem capacidade de adentrar a nossa maquinaria genética e fazer ali uma alteração no nosso DNA. Somente a radiação ionizante. Posso dar exemplo como os aparelhos de tomografia, de raio-x, eles têm essa radiação ionizante. Celulares, computador, isso tem radiação? Tem, mas não é uma radiação ionizante. É uma radiação que não penetra nas nossas células e não causa alteração alguma. E também a exposição aos agrotóxicos, A agricultura usa aí os agrotóxicos em excesso, para poder combater as pragas. Também os agrotóxicos têm a capacidade de fazer essa alteração e faz com que as nossas células perdem essa capacidade de apoptose. Então, quando essa célula ela perde essa capacidade de apoptose, ela não para a sua produção, o ciclo fica ali dando sua continuidade, multiplicando em outras células, e todas as células são uma cópia daquela original. Então, se é uma célula defeituosa, as células seguintes originadas daquela célula defeituosa também vão ser células defeituosas. E esse ciclo continua. Como ela perdeu a sua capacidade de apoptose, ela não foi eliminada dali e continua multiplicando e vai dando origem a outras células também com defeito, que aí surge os tumores. Então, os tumores tem ele de 3 tipos, que é o tumor benigno, tumor maligno
e o tumor borderline. Apenas o tumor maligno é o que podemos chamar de câncer. Então, o câncer ele é basicamente originado através dessa morte celular programada que não acontece mais por algum motivo. Então, assim, a ciência não aponta uma causa específica, mas apenas dá sugestões do que pode levar ao câncer. Outro ponto também que a gente precisa dar mais uma ênfase é na questão da desnutrição. Então, uma pessoa gordinha, ela também é desnutrida. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão consumindo os produtos alimentícios. Esses produtos não são alimentos. A pessoa come aquilo ali, ele se sente saciado aí por talvez uma meia hora. Aquele produto ele não tem a capacidade de nutrir as nossas células e dentro de meia hora, por exemplo, que a pessoa comeu talvez até em uma quantidade grande, ela novamente volta a se sentir fome por conta que a célula não foi nutrida e o corpo entende que ainda está sem alimento. Então ele volta a emitir um sinal de fome, de necessidade de algum alimento. Então, por esse motivo, como os produtos alimentícios eles não oferecem nutrientes necessários para as células, com o tempo, né, de consumindo aquilo, a pessoa se torna uma pessoa desnutrida. Então, uma das causas do câncer é a desnutrição. Então, não pense que é somente uma pessoa magrinha, que é desnutrido. A gordinha também é desnutrida por conta dessa ingestão aí, né, desses alimentos que na realidade não estão nutrindo as células. Então, o que a ciência tem desenvolvido, tem, né, descoberto aí para beneficiar essas pessoas? Um assunto muito importante é o tratamento com células CAR-T. O que são essas células CAR-T? É um tratamento que retira do paciente as células T, que são células que compõem a nossa imunidade. Eles retiram essas células CAR-T, passam com elas num processo in vitro, né, com uma transformação. Eles fazem uma alteração ali nessas células e a partir daí elas ficam umas células com muito mais capacidade de atacar os tumores, por exemplo. Então eles fazem esse processo em um laboratório e voltam novamente com essas células para o paciente e ali a imunidade dessa pessoa está blindada. A pessoa tem uma super imunidade, vamos dizer assim, e essas células, que foi transfeccionada, né, em laboratório, ela ataca os tumores. Então isso tem dado resultados bastante promissores, resultados bem interessantes. Inclusive no Brasil, algumas pessoas já foram beneficiadas. Se não me engano, a primeira pessoa a ser beneficiada com esse tratamento foi aqui em São Paulo. A pessoa foi curada do câncer com esse procedimento, com essa terapia com células CAR-T. E também temos vacinas, né? A Rússia acabou de lançar uma vacina contra se não me engano, câncer do reto, né? Que tem que teve resultados muito bons. Temos também aí o desenvolvimento de vacinas também para o câncer de rins, que inclusive foi uma vacina criada há 3 anos atrás. As 9 pessoas que passou pelo experimento, claro, pessoas portadoras do câncer renal, elas teve a cura completa do câncer. Então, essa vacina ela é feita sob medida, vamos dizer assim. Como funciona isso? Os profissionais capacitados, eles retiram ali uma amostra daquele tumor, faz análise e faz o medicamento em cima daqueles resultados. Né? Então, isso é um medicamento individual para cada paciente. E também os cientistas sul-coreanos também desenvolveram uma técnica que eles fazem uma alteração nas células defeituosas. Eles fazem com que aquela célula
ela deixa de ser cancerígena e volta a ser uma célula normal. Então, assim, além do tradicional, né, quimioterapia, radioterapia, talvez até um processo cirúrgico, para o tratamento do câncer, também temos esses avanços aí na ciência médica para esses pacientes. E o que eu acho mais interessante é o tratamento com células CAR-T, que já está em uso já tem algum tempo. Porém, um tratamento não disponível pelo SUS, que inclusive é assim, bastante caro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do assunto, bem resumido mesmo. E o vídeo aqui já está um pouco longo, né? Mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis estar passando aqui para vocês. Se gostou, compartilha. Se não é seguidor, comece a nos seguir. Surgiu alguma dúvida, deixa nos comentários. Se for do meu alcance, eu vou te responder com certeza. E o meu muito obrigado.